Olá, pessoal. Então nós vamos começar hoje a falar um pouco do tópico relacionado à água e às células vegetais. Este tópico corresponde aos capítulos 3 e 4 do nosso livro-texto, que é o livro Fisiologia e Desenvolvimento Vegetal, sexta edição. Existem edições anteriores que têm esse tópico nos mesmos capítulos e muito semelhantes, que também podem ser utilizadas como referência. Muito bem. De todos os processos metabólicos dos vegetais, cerca de 2% da água absorvida pelas plantas é utilizado para o crescimento e 1% para o metabolismo. O resto de água, a outra quantidade de água absorvida pelas raízes, aqui a gente tem um exemplo, né, de um processo mostrando um processo resumido, tanto da absorção de água, quanto da fixação de gás carbônico, que é a fotossíntese, quanto o processo glicolítico, né, de formação de glicose, de utilização de glicose pela planta, né? Os outros 97%, então, são transpirados da planta para a atmosfera. Então, se a gente pensar aqui, ó, nessa seta vermelha, a gente observa o caminho da água. Então, do 100% absorvido, 97% são transpirados para a atmosfera e só 3% vão ficar na planta. Né? Desses 3%, apenas 2% da água absorvida é utilizada para crescimento e só 1% é utilizado para o metabolismo vegetal, para as reações químicas. Né? Outra característica importante que a planta tem é que, ao contrário da célula animal, a célula vegetal tem a parede celular. Isso é fundamental nesse processo, já que ela suporta elevadas pressões de turgor. E essa pressão de turgor, que está associada com a hidratação da célula, né, da quantidade de água que a célula tem, ela está envolvida em diversos processos, como crescimento celular, abertura e fechamento de estômatos, entre outros. Então, essa perda de água pelas plantas se dá na maioria das vezes pelos estômatos, né? Começando aqui um transporte desde a raiz até chegar nas folhas. Então, os estômatos são estruturas que estão nas folhas, estão abertos para que haja a entrada do CO2 para o processo de fotossíntese, mas, como consequência dessa abertura de estômatos, existe a perda de água para a atmosfera, pela, pela transpiração, ok? Outro ponto importante é que a água talvez seja o fator mais limitante à produtividade das culturas. Né? É um tema de muita relevância aqui para o semiárido brasileiro, já que é um fator muito escasso, né? Um elemento muito escasso para nós. As chuvas são em pequeno volume, mal distribuídas, e a gente tem ao longo do ano valores de transpiração, de evapotranspiração muito elevados, né? Então é um fator muito limitante para o semiárido. E talvez seja para todos os sistemas produtivos vegetais o mais limitante, embora existam outros, né? Mas talvez seja o mais limitante para a maioria dos sistemas. A gente vê nesse gráfico aqui que mostra a água utilizada pelas culturas em função da produtividade dessas culturas em toneladas por hectare. E o que a gente observa quase como uma resposta linear? Quanto maior a água aplicada nessas culturas, aí comparando o trigo e a cevada, embora sejam trabalhos bem antigos, né, maior a produtividade em toneladas por hectare. É um trabalho publicado em 1992, né, de dados de 1992, dados de Day et al. 1978 e Innes e Blackwell 1981.
E a coleta de dados se deu em 1976 e 79, na verdade mostrando, independente da idade do trabalho, a limitação que é a falta de água na produção das espécies vegetais, né? Outro ponto importante aqui, outro dado importante, né? Aqui a gente tem um gráfico que mostra a produtividade de vários ecossistemas em função da precipitação anual. Então aqui a gente tem no eixo X a precipitação anual e no eixo Y a produtividade em gramas de matéria seca por metro quadrado por ano. O que a gente observa então nesse gráfico? Que quanto maior a precipitação anual, a gente tem inicialmente um aumento linear da produtividade em matéria seca, certo? Neste caso aqui, ela foi estimada pelo acúmulo de matéria orgânica acima do solo durante o crescimento e a reprodução dos vegetais, com posterior aqui, depois desse início linear de aumento de produtividade de matéria seca, um platô na curva, né? A curva de produtividade para de crescer. Né? Se a gente pegar nosso ambiente aqui, ó, né, no semiárido, a gente está nessa faixa aqui, né? De 500 a 1000 milímetros por ano, certo? Então, é uma região que a gente sofre muito com o acúmulo de matéria seca, né? Dá para ver pela própria vegetação nativa, e para a gente ter cultivos da maioria das espécies de forma satisfatória, a gente precisa irrigar, né? Então, a gente observa que realmente a produtividade de matéria seca aqui por metro quadrado por ano é bem mais baixa quando comparado a outros lugares onde a precipitação é maior. A gente estaria, no caso de Janaúba, dentro desse modelo aqui, por volta de 800 milímetros, né? Janaúba, Minas Gerais. Seria mais ou menos aqui, né? Aqui ainda tem um agravante, né? Que além de ter um volume relativamente pequeno de chuva, é mal distribuído. Se fosse bem distribuído, talvez atendesse aí a maioria das culturas, a exigência da maioria das culturas, principalmente as culturas anuais. Pensando então em culturas como as gramíneas forrageiras, existem gramíneas adaptadas, mas que com certeza, na falta de água ou na condição que a gente vive, de limitação de disponibilidade de água, elas vão ser menos produtivas do ponto de vista de produção de matéria seca por hectare. Tudo bem? Até a próxima aula, então.